O Apóstolo, segunda parte, capítulo 10, de Saulo a Paulo. Quando Saulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, a congregação de Antioquia declarou: Deus abriu as portas da salvação aos gentios. Procedamos, portanto, nessa conformidade. Emponhamos nossas mãos em Saulo e Barnabé para os investirmos de autoridade, mandando-os para outros lugares a fim de levarem o evangelho do Messias, primeiro aos judeus e em seguida aos gentios, para que se cumpram as palavras do Senhor. Não haverá recanto do mundo onde não chegue o nome do Deus de Israel e do Messias de Jacó. E as principais colunas da congregação de Antioquia, Simão, a quem chamavam Negro, Lucas, o Cireneu e Menahem, reuniram-se em solene conselho, jejuaram e oraram para a santificação de seu ato. E, havendo-se convencido de que obedeciam à vontade de Deus, impuseram as mãos em Saulo e Barnabé e os enviaram às cidades dos gentios, para levarem as novas do Messias, primeiro aos judeus e em seguida aos que não o eram. Os mensageiros levaram João Marcos para os servir de auxiliar em sua sagrada tarefa. Após longas meditações e preces, os mensageiros e seu servidor fizeram os últimos preparativos para a viagem e resolveram, a pedido de Barnabé, ir primeiramente a Chipre, pois Barnabé estava ansioso para levar o evangelho à sua cidade natal. Em Antioquia, os anciãos os acompanharam à beira-rio para assistirem ao seu embarque, e os mensageiros viajaram rio abaixo até certo ponto, onde desceram em terra para prosseguirem a viagem a pé em demanda do porto de Seleucia. Nesta cidade, achavam-se junto ao cais 3 judeus esperando um navio que os conduzisse a Chipre. Barnabé, alto e corpulento, com a negra barba caindo à frente de seu manto negro; Saulo, franzino e irrequieto, com a grande cabeça erguida sobre o pescoço magro, com capuchos da barba a cair-lhe no peito; e o jovem Marcos, em cuja barba e caracóis laterais de cabelos ainda restavam piedosos eflúvios da cidade santa. Os olhos azuis e límpidos de Marcos eram recobertos de delicadas pálpebras que, concentrado em suas meditações, mantinha-as cerradas. Em sua face transparecia sua consciência da solenidade daquela ocasião e do grande privilégio que lhe fora concedido de se tornar servo dos mensageiros do Messias em sua missão sacratíssima. Dali afastou-se em dado momento para se ocupar com as provisões: pães judaicos, queijos curados, figos secos, uma vasilha de mel e outra de leite de cabra azedo, a fim de que não fossem obrigados a recorrer a alimentos impuros nos intervalos de seus contatos com as comunidades judaicas. Marcos também levava de sobressalente vestiduras e túnicas de 4 pontas com as franjas rituais para cada um dos viajantes e alguns manuscritos em pergaminho e papiro, sem dúvida os livros sagrados de Isaías, dos Salmos e de Daniel. Em nenhum outro porto do mundo as ondas eram tão bravas como no de Seleucia. No centro da cidade fora aberta para ancoradouro seguro dos navios uma bacia que um estreito canal fazia comunicar com o mar. A cidade ficava numa depressão cercada de 3 lados por grandes muralhas naturais. A formidável cumeada do Monte Corifeu se estendia ao longo da costa até se confundir com a do Monte Cássio. E nos dias desanuviados era possível vislumbrar no horizonte os altos muros do Tauro, a um lado da cidade de Tarso. Dentro de um estreito braço de mar cercado de rochedos, reinava uma eterna luta entre as vagas e as penédias. Furiosas, as vagas de verdes cristas se arremessavam de encontro às rochas que protegiam a entrada do canal e o porto.
Repelidas seguidas vezes, as águas de novo se reuniam rugidoras para renovarem o assalto. Postado numa eminência, Saulo contemplava a luta incessante entre o mar e os imensos penedos. Por mais que as águas fossem repelidas, não renunciavam ao assalto da poderosa barreira pétrea que se erguia como baluarte entre o mar e o porto. Arregimentavam novas forças no seio do abismo, e cada onda, reforçada com o impulso das ondas que a precediam, renovava a eterna cometida. Desfeitas em milhares de fitas de espuma, as águas recuavam para transmitir suas energias às outras que vinham atrás a lhe tomarem o partido. Sem descorajar, animado por imensa força de vontade, o mar continuava a luta, certo de que afinal lhe caberia a vitória. Figurava-se a Saulo que naquele momento se erguia uma cortina para deixá-lo ver a imagem dos anos vindouros. E, assim pensando, disse para si mesmo: de hoje em diante, minha vida será como estas vagas incansáveis. O navio que conduzia os mensageiros a Chipre oscilava como ínfima concha no dorso das ondas. Em breve desenrolou-se diante deles o panorama da costa síria. Avistaram o perfil das montanhas que aprisionavam Seleucia e as verdes florestas que as encimavam. Muito longe brilhava o rio Oronte, que em curvas preguiçosas atravessava florestas em direção ao mar. Foi aquela sua última visão das terras da Síria que, de certo modo, era ainda para ele a terra natal. De lá partia uma estrada que, passando pelo Líbano, se dirigia para a Terra Santa. A Síria pertencia à Palestina Maior. As novas do Messias tinham vindo pela estrada real da Palestina à Síria. Agora, depois de fazerem uma curva, descortinavam o mar livre, a senda franca que conduzia a todas as terras do mundo, as terras dos gentios. Por fim, divisaram, surgindo da névoa do horizonte, as verdes costas de Chipre. O evangelho já fora levado àquela ilha pelos que fugiram de Jerusalém no tempo das perseguições dos adeptos do Rabi Estevão, mas fora pregado somente aos judeus. Só agora ia ser levado aos seus gentios. Sentados juntos no convés, os mensageiros e seus servos, seguindo os costumes dos judeus ao viajarem por mar, recitavam de memória versículos dos Salmos e de Isaías referentes à promessa do Messias. Tanto o capitão como os marujos não se surpreendiam ao verem aqueles homens balançar o corpo para diante e para trás, murmurando coisas para si mesmos. Esta cena lhes era familiar. De vez em quando, um gentio fazia uma observação zombeteira a respeito dos três ou dos judeus em geral. Os viajantes não lhes davam atenção. Em seu retraimento dos outros homens, formavam como que uma ilha solitária no interior do navio. De Seleucia a Chipre eram poucas horas de viagem e, em breve, o navio chegava ao cais do grande porto fenício de Salamis. Em Salamis, felizmente, existiam numerosos judeus que comerciavam principalmente em sal, azeite e nos afamados vinhos da ilha. Alguns exportavam minérios de cobre de Chipre para Tiro, Sidom, Corinto e Acaia. A primeira coisa que os viajantes perguntaram ao pisarem o solo do movimentado porto foi o caminho da sinagoga dos judeus. Desejavam lá chegar antes do pôr do sol para recitarem no templo a chamada tarde. Embora tivesse muitos parentes remotos em Salamis, Barnabé não foi procurá-los. Daquele dia em diante, seu lar ia ser a sinagoga, e seus parentes todos os que invocavam o nome do Deus vivo e acreditavam em seu Messias.
perto da sinagoga dos cipriotas, na qual Barnabé se lembrava de que uma vez, em criança, fora orar com seu pai antes de partir para Jerusalém. Havia um pequeno albergue para os rabis em viagem, para os mensageiros de Jerusalém que iam pedir dinheiro para o resgate de cativos ou para o templo. Como viajavam pela causa do Messias, os mensageiros da congregação de Antioquia se acolheram ao albergue. Depois de lá se acharem, Barnabé e Saulo pediram notícias de seus irmãos em fé. Existiam em Chipre pessoas batizadas em nome do Messias Yeshua, o Nazareno? Sim, responderam-lhes. Existem muitas, não só entre nossos irmãos judeus, como também entre os gentios. Podereis vê-los na sinagoga aos sábados e também nas segundas e quartas-feiras, quando vão ouvir a leitura da Torá. Em vista disso, resolveram esperar o sábado. Nesses entrementes, Barnabé procurava os velhos conhecidos que também lhe afirmavam que na ilha havia muitas pessoas que receberam o batismo. Alguns dos que isto lhe diziam eram fiéis, outros ainda se achavam hesitantes, e como Barnabé instasse para que se batizassem, responderam que iam consultar os seus rabis. No ofício de sábado, Barnabé pregou sobre a ressurreição do Messias. Teve um auditório paciente e simpático. Mas quando Saulo subiu ao púlpito, reinou tumulto entre os fiéis que se perguntavam: não era este que perseguia e matava os crentes? Como pode o perseguidor pregar o evangelho do Messias? Pois já o conheciam de nome, e para eles esse nome estava manchado de sangue. 11 anos se haviam passado e, mesmo assim, não se esqueceram de que, juntamente com as novas do Messias, chegaram a Chipre notícias das perseguições contra os sequazes de Estevão. E desse tempo em diante, o ódio e o desprezo se associaram ao nome de Saulo de Tarso. Velhas feridas se reabriram entre aqueles que receberam o batismo em nome do Messias e houve cólera ou desilusão da parte dos que ainda hesitavam em se deixar batizar. Quanto aos judeus e gentios ungidos, nutriam os mesmos sentimentos. Interrompendo-o a cada versículo, não o deixavam falar. Estavam dispostos a ouvir Barnabé citar as mesmas palavras e interpretá-las do mesmo modo, mas não queriam ouvir tais coisas da boca de Saulo. Até o modo por que ele os chamava para o caminho da fé os desgostava. Cresceu o tumulto na sinagoga ao ponto de seu chefe proibir que Saulo continuasse a falar. Este então compreendeu que seu nome era um obstáculo ao cumprimento de sua missão messiânica. Lembrando-se de suas antigas culpas que desde muito lavara com seu pranto, os homens não permitiam que ele se tornasse aquilo para que o Messias o destinara, o mensageiro da Boa Nova. Recordou-se de que os gentios também o chamavam por Paulo, mas a oportunidade não lhe pareceu propícia para mudar o nome. Tudo o que até então fizera fora com o nome de Saulo, e a troca de nome significaria que ele repudiava seu passado. Deste modo, o nome de Saulo ficaria sempre associado às suas culpas. Deveria purificar e tornar aceitável o nome de Saulo ou adotar outro? E ficou à espera de um sinal do céu para saber a vontade de Deus. E, subitamente, como um milagre, teve o sinal desejado. A notícia da vinda dos mensageiros se espalhara com rapidez de um a outro extremo da ilha, chegando assim aos ouvidos de Sérgio Paulo, o procônsul romano que vivia na sua capital, Pafos. E Sérgio Paulo mandou que os mensageiros comparecessem à sua presença. Reinava grande desorientação espiritual entre os gentios de Chipre, porém mais entre os cultos do que entre os iletrados. Estes últimos acreditavam, pelo menos cegamente, no poder de seus ídolos e se entregavam a corruptoras orgias sexuais nos seus templos.
Mas compreendendo os abismos de degradação moral e física que estavam sendo arrastados pelos sacerdotes, os homens inteligentes e cultos procuravam conforto nas ideias e sabedoria pagãs. Mas as ideias e sabedoria pagãs assemelhavam-se a dois seios murchos de que já não podia sair leite nutritivo. Com habilidade de lógica e acrobacias escolásticas, procuravam justificar todos os fins egoísticos. Com a sua inteligência e sabedoria, viviam acorrentados a um fatalismo inelutável contra o qual se debatiam. Mesmo assim, invocavam em seu auxílio os adivinhos, os astrólogos, os intérpretes de sonhos e prodígios, os exorcistas, os encantadores de serpentes e os rituais misteriosos de seus ídolos. Mas aqueles homens, com todo o seu poder diabólico, não podiam fazer nada para mudar o destino de seus clientes, limitando-se a predizer-lhes a hora da desgraça e possivelmente a retardá-la. Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, era um daqueles homens cultos que, em seus casos particulares, preferiam o auxílio dos feiticeiros ao da inteligência. Nos momentos de indecisão, em vez de recorrer ao saber que aprendera a respeitar nas escolas dos estoicos, preferia as revelações dos astrólogos sírios. Embora filósofo da escola estoica, vivia rodeado de feiticeiros e adivinhos. Era muito comum, especialmente nas mais remotas províncias da Ásia Menor, uma autoridade romana adotar gradualmente os costumes religiosos de seus súditos. Entre os idólatras, essa transformação não era considerada um repúdio dos deuses pátrios, mas uma necessária e meritória precaução. Roma outorgava aos deuses dos povos conquistados uma completa autonomia local e muitas autoridades romanas se convertiam à crença do povo que iam governar. A deusa de Chipre era Afrodite. Mais de uma vez Sérgio, o culto nobre romano, vira uma dama de sua alta esfera, a esposa de um cidadão eminente, colocar-se coberta com um véu na escada do templo, na companhia de outras mulheres, a esperar que algum marinheiro ou mercador que por ali passasse lhe dissesse: "Em nome de Milita Afrodite eu te quero." E, sob pena de incorrer na cólera da deusa, todas as mulheres de Chipre precisavam, pelo menos uma vez em suas vidas, submeter-se a isso no templo, e não se atreviam a sair de seus lugares enquanto algum estranho não lhes tivesse exigido o corpo. O dinheiro daquela prostituição era uma oferenda sagrada para a deusa. Um culto dessa natureza nada tinha de atraente ou convincente para um procônsul erudito e filósofo. Sem embargo de se guiar pelas revelações de feiticeiros e astrólogos nas coisas práticas, martelava muitas vezes o cérebro à noite com a pergunta: qual a finalidade do mundo e do homem? Chegara-lhe a notícia de um Deus vivo em quem os judeus acreditavam, e agora lhe falavam sobre um Redentor, um guia onipresente que Deus enviara ao mundo e que morrera na cruz e depois ressuscitara. Haviam aportado à ilha mensageiros desse Redentor ressurgido e chegara a seu conhecimento que eles curavam os doentes e exorcizavam os possessos. Quem sabe? Talvez conhecessem a arte mágica de restituir a vida aos mortos? E assim pensando, o procônsul enviou um convite que equivalia a uma ordem para os mensageiros comparecerem à sua presença. Em consequência, os mensageiros Barnabé e Saulo, acompanhados por Marcos, atravessaram as cidades e aldeias daquela ilha de mais de 150 quilômetros de comprimento em busca de sua capital, Pafos. Mentalmente acalentavam a esperança de que Deus lhes reservara um milagre operado por seu intermédio para que o procônsul da província adotasse a nova fé
e o nome do Messias fosse glorificado de uma a outra ponta da ilha. Pelo seu lado, talvez que o romano desejasse vê-los por milagres, pois não ignoravam que Sérgio Paulo acreditava em feiticeiros e tinha junto a si um grupo de astrólogos. O principal dentre estes, para vergonha de Israel, era um judeu de nome Bar Yeshua, que se enfeitara com o título de Elimas, o sábio, e renegara a lei de Moisés, que proibia a prática de magia, comparando-a à idolatria e sodomia, e decretando que um feiticeiro era um filho da morte, devendo por isso morrer apedrejado. Yohanan falou aos mensageiros sobre o feiticeiro de Samaria, Simão Mago, que oferecera dinheiro a seu mestre Simão Barjonas em troca de lhe ensinar o segredo de fazer os homens receberem o Espírito Santo. Yohanan, naquela ocasião, estava com seu mestre em Samaria, onde conhecera no mercado um homem gigantesco de basta cabeleira que sobressaía pela sua altura e corpulência entre os habitantes da cidade. Vivia rodeado de grande multidão. Simão Mago levava sempre consigo uma mulher parecida a uma estátua, pálida e impassível e de olhos embaçados. Era por meio dessa mulher que ele praticava sua magia. Transmitia-lhe pensamentos sem proferir palavra. Olhava de fito com seus olhos negros e vivos, fazendo-a cair em transe, e, dormindo, obedecendo a uma ordem muda de Simão, caminhava por entre o povo, indo deter-se em frente desta ou daquela pessoa cujos nomes proferia, desvendando cenas de seu passado e lhes predizendo o futuro. Também se erguia no espaço, nele pairando como uma ave. Simão persuadiu o povo de que aquela mulher era Mash-Havá, a ideia, mãe de todos os atos, pois as ideias precedem sempre as ações. Afirmava também que era Deus e governava as ideias dos homens. Muitos acreditavam nele. Simão fora um grande obstáculo para a propagação da fé em Samaria. Simão Barjonas o amaldiçoara, mas, segundo parecia, aquele homem com suas artes mágicas sabia libertar-se do efeito das maldições. Mais tarde, segundo ouviram, fora de Samaria a outras terras. Assumindo o título de Filho de Deus, convencera a muitos homens de que só poderiam conseguir a salvação possuindo a mulher que o acompanhava. Usava de muitos disfarces e podia à vontade mudar de aspecto e de corpo. Por vezes aparecia como samaritano, outras como médico sírio e outras como matemático caldaico. Em vista disso, os mensageiros se achavam convictos de que o tal Bar Yeshua, o filho de Yeshua que se encontrava junto ao procônsul, era o próprio Simão Mago de Samaria e não outra pessoa. O que ele é, disse Saulo, é o filho do diabo. O diabo inveja Deus e como Deus mandou seu filho à terra para salvar a humanidade, também o diabo mandou o dele para embaraçar a obra da salvação, conservando a humanidade no charco da impureza. Saulo tinha certeza de que ia lutar contra o filho do diabo em nome do Filho de Deus até a morte, preparando assim o campo para a sementeira do Messias. Na manhã em que deviam ir ao palácio, lavou-se com o cuidado costumeiro, untou-se de óleo, penteou as barbas e cobriu-se com o manto de doutor da lei. Os outros procederam do mesmo modo. Em sua qualidade de fariseus, observavam o preceito de que, nas ocasiões solenes, os doutores da lei deviam comparecer com vestes solenes, e naquele dia se iam apresentar a um dos poderosos da terra. Sérgio Paulo os recebeu na sala das audiências do palácio. Ao entrarem, viram-no sentado no trono, rodeado de alguns de seus principais auxiliares e conselheiros da província. Junto à parede achavam-se, de pé, os feiticeiros e adivinhos. O chefe parecia um
pequeno judeu de corcunda e nariz adunco, que fazia em seu rosto saliência como a que as outras partes de seu corpo faziam sob as vestes. Estas eram de cores variegadas e adornadas de numerosos desenhos, ciclos e egípcios caldaicos, imagens de animais das constelações, letras misteriosas e os outros símbolos da magia. Trazia à cabeça o chapéu alto de um sacerdote de Jerusalém. Um avental cobria parte de suas roupas coloridas, mas tinha descalços os pés. Perto dele estavam seus auxiliares, matemáticos caldaicos com esferas celestes nas mãos, médicos, sírios e árabes negros do deserto com raízes de cactos e outras ervas em turíbulos. Sendo Barnabé o chefe oficial da delegação, apresentou-se e aos companheiros ao procônsul, mas foi Saulo o encarregado de falar por todos. As 3 perguntas que solenemente o procônsul dirigia aos recém-vindos: como te chamas? De onde vens? Que vens fazer aqui? Saulo respondeu: chamo-me Saulo, também tendo por nome Paulo, e sou cidadão romano. Venho da cidade não desconhecida de Tarso, e como servo do Deus vivo de Israel venho aqui anunciar seu Messias, o Salvador do mundo. Estas primeiras palavras proferidas por Saulo causaram profunda impressão que Bar Yeshua não deixou de observar. Já muito acostumado a tratar com toda espécie de trapaceiros e aventureiros, o procônsul, apesar das notícias em contrário, supunha que Paulo e seus companheiros fossem feiticeiros comuns, como o seu Bar Yeshua, e que estariam dispostos a enfrentá-lo como competidores no terreno da magia. O que ele via, entretanto, era algo diferente. 3 homens de aspecto digno, sem nenhuma das exibições espetaculares dos magos em sua linguagem ou em suas vestiduras. Falavam singelamente sobre um Deus vivo, e um deles era, como ele próprio, cidadão de Roma, trazendo no peito com o seu nome a placa de bronze em que se garantiam todas as regalias da cidadania romana. Mais ainda, seu nome romano era igual ao dele, Paulo. Bar Yeshua estremeceu quando ouviu falar no Deus vivo. O som dessas palavras o trespassava como a cerada lança. Sabendo que, como judeu, incorria na pena de morte pela prática da magia, não lhe agradava entrar em conflito com homens que falavam em nome de seu Deus e de seu Messias. Também compreendeu que a situação em que se via não era vulgar, e sim decisiva na sua vida, sendo-lhe por isso necessário usar toda a sua argúcia e todos os estratagemas para a posição junto ao procônsul. Sua própria vida estava em jogo. Simulando desassombro, ergueu a mão para indicar que desejava dizer alguma coisa. Obtida a permissão, saiu do meio dos seus auxiliares e se dirigiu para Saulo com a mão estendida e um largo sorriso em seu semblante perturbado. Bem-vindo sejas, irmão Saulo, a paz seja contigo. Em nome de nossa arte comum e de todos os espíritos, as minhas saudações. Em seguida, com a zumbaia de um acrobata e um artístico gesto do braço direito, voltou-se para o procônsul. Grande procônsul, frequentamos a mesma escola, eu e este homem, a escola de profetas de Jerusalém, a cidade santa. Do mesmo rabi aprendemos a arte de ler os destinos, expulsar os maus espíritos e retardar as desgraças decretadas pelas altas potestades, evitar os desastres e combater os negros demônios. Não te lembras, Saulo, do grande rabi Abigal, do velho que tinha 1000 demônios presos nos fios de suas barbas? Não te lembras também do grande Rabban Gamaliel, nosso mestre? A esse ponto, o olho vidente de Paulo se cravou encolerizado no pequenino feiticeiro e ele prorrompeu na língua hebraica.
Quem és tu que te atreves a proferir com teus lábios impuros o santo nome do meu Rabi? Emudeça tua língua para sempre, maldito filho de Satã. As palavras filho de Satã quase fizeram o feiticeiro desmaiar, mas recordando-se de tudo que estava em jogo, concentrou sua coragem e, com o ar de quem acha graça, voltou-se para Sérgio. Ouviste, grande procônsul? Mencionei o nome do nosso grande rabi e ele me reconheceu incontinente. É um meu irmão, um judeu como eu próprio. Muito aprendemos juntos na escola de profetas em Jerusalém. Sabemos prever os acontecimentos e ler nas estrelas como em um rolo de papiro, e bem assim qual o tempo da ação e do repouso. Mas aqui, meu irmão Saulo, aprendemos mais do que em Jerusalém. Aprofundamos nossa arte com os conhecimentos dos astros dos caldeus e com as regras de curar dos sírios. Os sábios do deserto nos ensinaram a moer e a misturar as ervas, e as mulheres sábias de Ascalon o modo de evitar maus-olhados. Constituímos uma grande academia de sábios e adivinhos. Em nossa companhia figuram os maiores mestres. Eis aqui, por exemplo, o grande astrólogo da Babilônia, e eis também o mestre dos médicos da Arábia. Um gole de seu elixir é quanto basta para trazer aos braços do nosso procônsul a mulher que ele deseja, fechando com 7 selos o coração dela para os outros homens. Queres ver uma amostra de nossa arte, irmão Saulo? Com a tua permissão, poderoso procônsul, farei ver a nosso irmão aquilo que aprendemos e em seguida lhe pediremos que faça o mesmo. Mostra, Bar Yeshua, ordenou o procônsul. O feiticeiro colocou os auxiliares ao seu redor numa ordem especial e em seguida, cerrando o senho como em grande concentração, pôs-se a traçar sinais no espaço invocando nomes de espíritos. Súbito, uma nuvem de fumo subiu dos turíbulos e no meio dela apareceu uma mesa com tentadoras iguarias, frango assado, legumes e copos de vinho, e a mesa se foi movendo no ar até pousar diante do trono do procônsul. Com o rosto amarelo esverdeado pelo esforço feito, Bar Yeshua voltou-se primeiro para os assistentes e em seguida para os mensageiros. Podereis fazer o mesmo? Perguntou. Não, respondeu Saulo em tom claro e firme. Mostrai-me então a vossa magia, determinou o procônsul. Nós não praticamos a magia, respondeu Saulo no mesmo tom firme e claro. Não nos utilizamos de sinais cabalísticos nem de prodígios, pois nosso Deus não é um Deus de feitiçaria, de repentinas aparições que hoje nos assombram e amanhã já não existem. É o Deus eterno, o Deus de toda a criação. Sua magia e seus sinais somos nós, tu e eu e este pecador de Israel que tem o coração cheio de maldade e de embustes. Nossa magia são as relvas dos prados, os frutos das árvores, as mimosas flores, os pássaros, os vermes, porque são criações de nosso Deus. As maravilhas de Deus não são o pão e o vinho que aparecem conjurados por enganosas habilidades de mão e pela cegueira dos olhos, e sim o trigo que brota da terra para o nosso sustento, o alimento que ele envia até aos seres reptantes que moram nos anfractos das rochas. Deus viu nossa corrupção e degradação, viu que estávamos rodeados de falsidade e luxúria, observou nossa crença em homens vis que exploram a cegueira de nossos olhos, viu que estávamos estragados, entregues à dissolução e aos amavios do pecado. E, apiedado de nós, mandou-nos do céu o Salvador de Israel, o Messias, filho de Jacó, na aparência de um homem de carne e sangue. E ele, o Messias, sofreu por nós e conosco, e derramou seu sangue por nós e conosco.
morreu em expiação de nossos pecados para que fôssemos purificados e alcançássemos a vida e a glória do reino de Deus, tanto aqui na terra como no céu. É em nome do Deus de Israel e em nome do Messias, o ungido de Jacó, que comparecemos à vossa presença, ó Sérgio Paulo, trazendo a boa nova a ti e aos teus, para que vos livreis da morte eterna. Eis as nossas maravilhas e a nossa magia. Depois de ouvir com paciência, o procônsul franziu meditativo a testa e, de queixo pousado no punho, refletiu sobre as coisas que aquele estrangeiro, cidadão de Roma, lhe dissera. Não lhe achou as palavras convincentes. O mensageiro falara de um redentor que descera do céu para sofrer com os mais pobres e infelizes. Por que sofrer? O sofrimento era uma prova de fraqueza e de impotência. Ser perseguido e não perseguir, ser açoitado e não açoitar, como podiam tais coisas conciliar-se com a salvação, a majestade e a divindade? No entanto, havia algo de verdade nas palavras daquele homem. Com a sua sabedoria de filósofo, o procônsul compreendia a verdade de que as maiores maravilhas não eram, afinal, as coisas sobrenaturais. Achava estranhável aquele estrangeiro, Paulo, pregar a religião de seu Deus sem recorrer às coisas sobrenaturais, como os outros faziam, mas unicamente às naturais, que eram toda a criação. Sim, nas suas palavras existia algo digno de meditação. Dize-me, quando é que aquele a quem chamais o ungido estabelecerá na terra o reino do céu em que só a vontade de Deus governará? É quando ele vier, ó Sérgio Paulo, nas nuvens do céu para julgar a todos os homens, a ti, a mim e a este que te está iludindo, respondeu Saulo, indicando o feiticeiro, o que o fez retrair-se de medo. O grande feiticeiro, que acabava de fazer tão notável milagre, sentiu-se receoso ante aquele dedo acusador. Ouvindo as palavras de Saulo, a coragem o abandonara, pois sabia que suas trapaças apenas produziam um efeito entre os gentios e ignorantes que adoravam as obras de suas próprias mãos. Intimamente, não renegara de todo sua fé no Deus de Israel, no qual sempre pensava com orgulho. Continuava a ser um judeu. Quem melhor do que ele compreenderia a verdade das palavras de Saulo de que as maravilhas que operava não passavam de enganos para os seres humanos e de sacrilégios para a religião judaica? Ainda soaria a hora de o chamarem a prestar contas e sabia que nesse dia tremendo ouviria sua sentença de morte pelo apedrejamento. Ele era dos que adoravam ídolos e uniam seus corpos aos corpos de animais. Os mensageiros falavam em nome do Deus de Israel, ao passo que ele os contradizia com manifestações da arte diabólica. Não seria preferível cair aos pés do procônsul e confessar que não passava de um mentiroso e impostor, que seus prodígios eram truques infantis, efeitos de ligeireza de mãos, ilusões óticas, manipulações de espelhos com a cumplicidade de seus auxiliares? Não seria melhor invocar o nome de Deus e santificá-lo em presença das testemunhas como os mensageiros faziam? Mas que seria de seu meio de vida? De sua segurança? E de sua própria pele? Não, ele não devia obedecer à ordem de seu coração, embora Saulo lhe lembrasse o dia do julgamento final. No entanto, todo o terror que sente um judeu ao pensar nesse dia tremendo se havia espalhado nas suas feições. Mas, confiado no efeito de seu milagre, procurou reunir as forças que lhe restavam. Que dizes a isto, Bar Yeshua? Inquiriu o procônsul. Que digo? Não há dúvida, grande procônsul, de que o irmão Saulo tem razão, e sendo assim convém que ele faça um milagre, que manifeste um sinal em apoio de suas palavras, balbuciou o feiticeiro. A este ponto sucedeu uma coisa extraordinária. Em lentas e seguras passadas,
Paulo aproximou-se do tolhiço Bar Yeshua, que tinha a impressão de que o mensageiro se agigantava de tamanho à proporção que se chegava mais perto, e se tornava uma montanha e ele um pequeno verme a seus pés. Baixando o olhar para o mago, Saulo fixou-o muito tempo em silêncio. Seu olho vidente cravou-se implacável no raquítico feiticeiro. Bar Yeshua sentia que aquele olhar o trespassava como uma lança devassando os mais íntimos segredos de seu coração. Era como se este, oculto até aquele momento, fosse arrancado para fora como um tumor a porejar falsidade, impureza, terror e arrependimento na sua qualidade de coração de um idólatra e fornicário com animais. Estás cheio de embuste e falsidade, filho de Satanás! Saulo ergueu a mão e Bar Yeshua viu baixar de dedos crispados contra ele como a própria mão da morte. A mão do Senhor cairá sobre ti e ficarás cego. A mão do Senhor foi o último pensamento que atravessou o cérebro do feiticeiro antes que em torno dele baixassem muralhas espessas de trevas. E, estendendo as mãos tateantes como a procurar uma abertura, caiu de joelhos com um caniço partido. Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, não se converteu à fé judaica e à crença no Messias, mas o nome de Deus foi santificado e as novas de seu Messias levadas de uma a outra extremidade da ilha. Só Saulo sabia que aquele sinal que lhe fora concedido era o cumprimento das palavras que ouvira de rojos no pátio do templo. E dessa ocasião em diante assumiu a direção de seu grupo, e não mais quis chamar-se Saulo, e sim Paulo, em prova de que seus pecados lhe haviam sido perdoados.